Meus amigos e minhas amigas, infelizmente o nosso presidente da República, o Bolsonaro, ele é um vexame internacional. Ele está isolado. Nas reuniões de líderes de outros países, ele sempre fica sozinho. Nenhum chefe de Estado gosta de ficar perto dele. E aí o que acontece? Ele foi para a Rússia para tentar mostrar para os apoiadores dele que ele não está tão isolado assim, e se encontrou com o Vladimir Putin no momento de tensão, antes de começar a guerra. Ele chegou lá, todo mundo se lembra, e deu a entender que a visita dele levou a paz para a região. No mundo, mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. Mas aí o que aconteceu? Veio a guerra. Mesmo nos grupos de WhatsApp e do Telegram, a fake news de que Bolsonaro foi lá para a Rússia levar a paz, inclusive chegaram a falar que ele deveria ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, um absurdo. É uma coisa que só gente meio tonta acredita, mas tem uma estratégia nisso aí. O que acontece? Tudo que o Bolsonaro faz é para manter o apoio dos bolsonaristas mais fanáticos, e pode levar ele ao segundo turno. Mas o que acontece? Essa história de que Bolsonaro foi lá e levou a paz é um ledo engano que foi desmascarado pouco tempo depois. Mesmo após essa fala do ministro do turismo, aquele sanfoneiro meio esquisitão, né? O Gilson Machado, que falou uma tremenda besteira. E foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Se fala, sim, em evolução do mercado, evolução da vocação econômica que o Brasil tem de exportação de produtos alimentícios para a Rússia também, e brevemente também teremos turismo. Bom, aí, né, dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí o ministro sanfoneiro, todo desconcertado, diz que abre aspas, né, o Putin não ouviu mensagem de paz do Bolsonaro, fecha aspas. Então, o ministro tinha dito que o Bolsonaro convenceu o Putin a não começar uma guerra. Ora, qualquer pessoa com um mínimo de consciência sabe que Bolsonaro é incapaz de convencer um chefe de Estado a tomar uma decisão importante, porque Bolsonaro não é levado a sério por ninguém que seja sério. E aí ficou um vácuo, né? O Bolsonaro não se manifestou após a invasão, né, da Rússia à Ucrânia. A guerra começou, o Bolsonaro ficou calado. Aí quem falou foi o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. A gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. Nesse caso, ela está se repetindo como tragédia. O mundo ocidental, né, está igual ficou em 1938 com Hitler, na base do apaziguamento, né? E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona, tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que está sendo colocado, essa é a minha visão, né? E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. O Brasil tem tomado o posicionamento dele dentro da ONU, né, respeitando aí os princípios básicos, né, do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, né, mas por enquanto nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí, né. Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque senão a ONU também perde sua razão de ser. Então, o Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o que acontece? É perceptível. O Mourão está a favor da Ucrânia e contra a Rússia. E isso irritou o Bolsonaro, que chegou a falar até que desautorizou o Mourão. Só que, assim, desautorizou tarde demais, que o Mourão já tinha falado. Não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro.
e ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve, não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia, o que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Interiores, e o da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente são ministros para tratar desses assuntos. E me perdoe a expressão, mas esse acontecimento mostra o óbvio. O Mourão está cagando para o que pensa o Bolsonaro. Bom, o que acontece? O vice-presidente, Hamilton Mourão, ele está saindo do PRTB, vai se filiar no Republicanos, ele não vai ser candidato a vice do Bolsonaro, vai disputar o Senado no Rio Grande do Sul, pelo menos é isso que a imprensa está falando. E tem um fator importante a ser analisado nessa ida do Mourão para o Republicanos, que é o seguinte: o Republicanos ainda não decidiu quem vai apoiar nas eleições presidenciais de outubro desse ano. O presidente do Partido Republicanos, que vai ser o partido do vice-presidente da República, o Marcos Pereira, ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, quem tem tempo não tem pressa, fecha aspas. Quer dizer, um partido que deveria ser um forte aliado do Bolsonaro, por ser um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, ainda não manifestou apoio à reeleição do presidente da República. Isso é um sintoma de crise no bolsonarismo. Como o Bolsonaro não fala nada, não se posiciona, até porque ele é incapaz de fazer isso. Não é nem porque ele não quer se posicionar, porque ele não dá conta, ele não tem raciocínio para tomar uma decisão interessante no que diz respeito a se manifestar diante de um conflito que gerou uma crise mundial, como é esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o Lula, que está liderando as pesquisas referentes à eleição presidencial deste ano, se manifestou. Quem acompanhou a imprensa nos últimos dias dava a impressão que tinha mais gente instigando a invasão para justificar o seu discurso do que gente falando em paz. Aliás, parece até uma piada, o Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia. Tá, para ver se ele consegue resolver o problema lá, porque como o Bolsonaro adora contar mentira, adora fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá, mas de qualquer forma, eu acho que essa questão da guerra é uma coisa delicada, é uma coisa complicada que a gente não pode aceitar isso e é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar das Nações Unidas do Conselho de Segurança. Não pode ser apenas 5 países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. Sabe, é importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU. Que não seja uma instituição apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas 24 ou 5 pessoas que se acham donos do mundo, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então é essa coisa que o Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar, sabe, a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa decorativa. É isso que eu acho que nós precisamos fazer e o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. É isso que o povo e o que a humanidade está precisando nesse instante. E aí tem um detalhe. O Lula deu uma bela alfinetada no Bolsonaro. Aqui, ó, tá postado no Twitter, oficial do Lula. Foi publicado no dia 24 de fevereiro de 2022.
abre aspas, um presidente da República precisa conversar, ser um maestro da orquestra chamada Brasil, para ela viver em harmonia. Se você tem um presidente que briga com todo mundo, ele serve para quê? Até em coisas sérias, ele mente. Diz que tinha conseguido a paz ao viajar para a Rússia. Fecha aspas. Olha só, né? Vamos pegar esse trecho aqui. Até em coisas sérias, ele mente. Quer dizer, o Bolsonaro, ele é uma mentira ambulante. Ele não está nem aí para as crises no Brasil e no mundo. Ele não se importa. Por isso, a situação do Brasil só piora cada dia que se passa. O que é lamentável, porque nós temos o potencial de ter uma situação interessante. Mas tendo um presidente que é incapaz de fazer o básico, as coisas, infelizmente, só vão piorar. Bom, o que acontece? Aí, o Bolsonaro resolveu, opinar. Qual foi a opinião dele? Ele disse que vai se manter neutro em relação a esse conflito, Ucrânia versus Rússia. Mas aí o que acontece, A Ucrânia não gostou disso. Vou ler um trecho aqui da matéria publicada pela agência russa Sputnik Brasil. Olha só. Representantes do governo ucraniano têm constantemente instado o Brasil a mostrar uma posição mais forte em relação ao conflito ucraniano, ressaltando que neste momento relações bilaterais não interessam, mas sim uma resposta conjunta à crise. Veja só o que disse a chefe da diplomacia da Ucrânia na ONU. Abre aspas. Não há espaço para neutralidade na situação atual. Todos precisamos nos levantar para defender nossos princípios básicos. Eles garantem a todos os países sua soberania, integridade territorial e existência, fecha aspas. O Bolsonaro, ele deveria se posicionar. Aliás, qualquer chefe de Estado não pode se manter neutro nessa situação. Ainda que seja explicando, que a OTAN está errada em querer instalar bases lá na Ucrânia, na fronteira com a Rússia, ainda que seja dizendo que a Rússia está errada em invadir a Ucrânia. Essas coisas têm que ser analisadas da forma correta, é verdade, cada um tem uma opinião, mas o fator fundamental é que o governo brasileiro não está se manifestando em relação à pior crise que nós temos na atualidade no mundo neste ano de 2022. Isso coloca o Brasil numa situação de mais isolamento. Não, e para piorar ainda mais a situação, o Bolsonaro disse que conversou com o Putin, mas o Jamil Chad, que é colunista do UOL, um jornalista muito respeitado, afirmou que o Bolsonaro não falou com o Putin. O que acontece? Bolsonaro, mais uma vez, segundo Jamil Chad, mentiu. Bom, temos um presidente que, infelizmente, não tem credibilidade nenhuma. O negócio dele é trabalhar 3 horas por dia. Tem um levantamento do jornal o Globo que fala que ele trabalha só 3 horas por dia. Na realidade, capaz que 3 horas por dia não é nem de trabalho, é de zoeira e gozação no exercício da presidência da República. E que sempre que pode vai participar, de alguma festinha em alguma lancha por aí. O que acontece? Pelo bem do Brasil e do mundo, a gente espera que Bolsonaro não seja reeleito. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui fazendo o debate. Este é o canal A Voz do Cerrado. Eu sou o Flávio Rezende, editor do canal e do blog A Voz do Cerrado. Se inscreva no canal, deixe um comentário com uma crítica, uma sugestão para que a gente possa melhorar esse debate e melhorar o que nós estamos produzindo aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.